Naquela manhã ensolarada, um homem riquíssimo cruzava a rua apressado, como se cada segundo contasse uma fortuna. Ele vestia um terno impecável, seus passos firmes ecoando no pavimento, cercado por um halo de sucesso e poder. Mas, em meio ao seu universo de conquistas, algo o interrompeu. Ali, no canto da calçada, um mendigo se encolhia, cercado por um manto esfarrapado e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Era uma visão cruel, mas para muitos, apenas uma cena comum, ignorada em meio à pressa do dia a dia. O homem rico olhou para baixo, seu rosto um misto de desdém e desinteresse. Para ele, aquele ser humano não era mais do que um estorvo, uma mancha na beleza da manhã. Ele olhou em volta, observando como os outros passavam, sem um segundo de compaixão. A indiferença era uma maré forte, varrendo a cidade, e aquele mendigo era apenas mais um náufrago à deriva. O homem de negócios revirou os olhos, como se, ao fazer isso, pudesse se livrar do incômodo que aquele ser representava. Por que se preocupar, pensou ele, todo mundo tem suas escolhas. Mas, em um golpe de impetuosidade, ele decidiu fazer algo. Com um movimento brusco, pegou um copo d'água que segurava e lançou no mendigo, como um castigo, um desprezo disfarçado de diversão. O líquido se espalhou, atingindo o homem caído, que o encarou com uma expressão de surpresa e dor. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. O mendigo pediu desculpas, de forma quase automática, como se estivesse acostumado a se desculpar por existir. Em seu olhar, havia uma centelha, uma chama de dignidade que desafiava a situação. Ele puxou algo do bolso, um documento amarelado, suas mãos tremendo. O homem rico, tomado pelo impulso do momento, se viu atraído por aquilo. O desdém deu lugar à curiosidade, e ele se aproximou, quase involuntariamente. O que poderia levar um homem a se abaixar tão baixo? O que poderia haver por trás daquele documento? O silêncio pesava no ar, e as pessoas ao redor começaram a perceber que algo importante estava prestes a acontecer. A interseção de dois mundos se aproximava, e todos podiam sentir a tensão crescente. O que aconteceria quando a desumanidade colidisse com a realidade? E, quando o homem rico leu aquelas palavras, seu coração disparou. O que estava escrito ali poderia mudar tudo. Os olhares se cruzaram e algo se quebrou. O que acontece quando mundos se colidem? Era só o começo dessa história. A chuva caía sem dó, mas não era isso que chamava a atenção. No meio da calçada, um homem se aproximava de outro, que estava encolhido, coberto por trapos. O primeiro exibia um sorriso de desprezo. Ele carregava consigo a sensação de poder em cada passo que dava. Não pensava duas vezes. Com um movimento brusco, lançou água do seu copo em direção ao corpo trêmulo do mendigo. O líquido gelado parecia uma arma, uma forma de humilhação que cortava mais fundo do que qualquer espada. O som da água se espalhando ecoou na mente de quem presenciou a cena. Algo dentro daqueles que observavam se contorcia. Raiva. Indignação. Mas o homem rico não se importava. Ele estava acima de tudo, como se a vida de quem estava ali embaixo não valesse nada. Era apenas um jogo para ele. Um momento de risadas, um instante de poder. O mendigo, agora encharcado, ergueu a cabeça. Os olhos, antes vazios, brilharam com uma intensidade que poucos teriam a coragem de encarar. O que ele viu ali? Um olhar de desprezo, ou talvez de compaixão? O homem rico se preparava para seguir em frente, mas algo o deteve. Assim que o mendigo ergueu um documento amarrotado, o mundo ao redor pareceu parar. A tensão no ar se tornou palpável. A crueldade, que um instante antes era diversão, agora se tornava um peso insuportável. O que seria aquele papel? Uma identidade? Um passado? Ele se pôs a observar, a raiva se transformando em confusão. As mãos do mendigo tremiam, e a voz falhou ao tentar explicar. O homem de poder, que não havia pensado duas vezes antes de humilhar, viu-se, de repente, diante de uma vulnerabilidade tão crua que o atingiu como um soco. O rosto do mendigo, marcado pelo sofrimento, agora refletia uma verdade que ele nunca havia cogitado. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos, não apenas por causa da chuva, mas pela dor que agora reconhecia no outro. A empatia, um sentimento inesperado, começou a fluir. Mas era tarde demais? O que poderia ser feito agora?
Assim, o que antes era um ato de crueldade se transformou em um espelho, refletindo a fragilidade da vida. A verdadeira riqueza, afinal, estava em aprender a ver. E enquanto ele se deparava com esse novo entendimento, uma pergunta ecoava em sua mente: quem realmente estava mais pobre naquele momento? A água fria atingiu o rosto de alguém que já havia visto mais humilhações do que muitos podem imaginar. Os olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma mistura de surpresa e tristeza. O impacto do gesto era mais do que físico, era um golpe direto à dignidade. Ali, deitado em um canto da calçada, ele se sentiu exposto, como se o mundo inteiro estivesse rindo dele. O desprezo do primo milionário era palpável, uma manifestação cruel de superioridade. Ele levantou o olhar, buscando um sinal de humanidade no rosto daquele que o atacou. Mas o que encontrou? Indiferença. O sorriso arrogante, a postura despreocupada, tudo denunciava a desconexão entre eles. Era como se aquele homem nunca tivesse enfrentado dias de solidão, como se nunca tivesse sentido o peso do desprezo nas costas. A luta pela dignidade em situações extremas se tornava sua única companhia. A vida na rua não era feita apenas de desafios físicos. Era uma batalha constante contra a desumanização. A cada olhar torto, a cada palavra desdenhosa, a crença em si mesmo se desfazia um pouco mais. Ele sabia que a vida poderia ser diferente. Que um gesto de empatia poderia mudar tudo. Mas, por que ele não recebia essa empatia? O que havia de tão errado nele? Ele olhou para o documento que havia guardado com tanto cuidado. Aquele papel simbolizava uma história, um passado que parecia esquecido por todos, inclusive por ele mesmo. Um silêncio pairou no ar. O mendigo respirou fundo e sentiu a amargura da humilhação. Ele poderia reagir, poderia gritar, poderia lutar. Mas naquele momento, em vez de raiva, veio a dor. Uma dor que ecoava pela calçada. Essa pessoa não queria vingança, queria apenas ser vista, ser respeitada. O que ele não sabia era que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na capacidade de enxergar o outro. Então, em um ato inesperado, ele se levantou. Fez isso não porque desejasse confrontar o primo, mas porque a vida lhe ensinou a lutar com o que tinha. E ali, em pé, percebia que a luta pela dignidade não era somente sua. Era de muitos que, assim como ele, enfrentavam um mundo que muitas vezes se esquecia de olhar para o próximo. Como reagir diante do desprezo? Essa pergunta ecoava em sua mente. Havia sempre uma escolha. Ele poderia permitir que aquele momento o quebrasse, ou poderia transformá-lo em algo maior. Com isso, um novo entendimento começava a brotar em seu coração. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A água caiu sobre o rosto sujo, espirrando gotículas pelo ar. Alguém observava, perplexo, a cena que se desenrolava. O chamado primo milionário, envolto em sua própria arrogância, havia agido por impulso, mas o que viria a seguir mudaria tudo. Naquele instante, a humilhação parecia ser a única resposta, mas o mendigo, com calma inesperada, olhou para a água escorrendo e, em vez de se revoltar, tirou algo de seu bolso. Uma folha amarelada, amassada pelo tempo e pelas circunstâncias. O mendigo segurou-a entre os dedos, como se fosse um tesouro. O primo, intrigado, franziu a testa. O que poderia haver ali que despertasse tamanha atenção? E então, a expectativa pairou no ar. O mendigo ergueu o documento, a luz do sol refletindo nas bordas gastas. O que era aquilo? Uma simples folha, mas ela parecia carregar um peso imenso. Muitos ao redor começaram a se aproximar, atraídos pela cena. O murmúrio se espalhou. O que poderia estar escrito? A curiosidade tornava-se palpável, como se cada respiração estivesse pesada de antecipação. O mendigo, com um olhar que misturava dor e dignidade, começou a desdobrar o papel, revelando um conteúdo que ninguém esperava. As linhas escritas contavam uma história, uma conexão com um passado que parecia esquecido. Uma identidade perdida em meio ao descaso. O primo, que até aquele momento se sentia superior, começou a sentir um nó na garganta. Ele queria entender. O que aquele documento significava? Havia algo ali que o ligava àquele homem? Por que ele, com toda a sua riqueza, se sentia tão insignificante diante de um pedaço de papel que parecia carregar uma vida inteira? O silêncio tomou conta do ambiente.
Todos estavam atentos, cada olhar fixo naquele momento. O mendigo olhou nos olhos do primo, buscando um reconhecimento, um entendimento. Não era apenas um documento. Era prova de que a vida pode ser volúvel, de que a fortuna pode mudar em um instante. E, à medida que o mendigo falava, algo começou a mudar dentro do primo. Ele caiu de joelhos, não por causa da água jogada, mas pela revelação que se desenrolava diante dele. O que ele estava prestes a descobrir poderia transformar sua perspectiva sobre a vida, sobre o outro e sobre si mesmo. A verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na empatia que muitas vezes se ignora. E, enquanto as palavras do mendigo ecoavam no espaço, uma única pergunta pairou no ar. O que mais esse documento escondia? A água escorreu pelo chão, misturando-se com a poeira da calçada. O brilho do sol refletia na superfície cristalina, mas ali, naqueles minutos, tudo parecia opaco. Aquele homem, cercado por sua riqueza e por um mundo repleto de privilégios, sentou-se na calçada, ainda sem entender a gravidade do que acabará de fazer. Os olhares de curiosidade dos transeuntes se misturavam com a indignação silenciosa. Ele havia jogado água em alguém que não tinha nada. Mas naquele instante, enquanto segurava o documento nas mãos trêmulas, uma mudança começou a acontecer dentro dele. Ele abriu o papel e começou a ler. Cada palavra parecia explodir em sua mente como fogos de artifício. O que estava escrito era mais do que apenas dados ou um histórico de vida. Era a história de uma luta invisível, de um passado que ele nunca imaginara. Ele não esperava que alguém pudesse passar por tanto, e estava prestes a descobrir que a realidade é, muitas vezes, cruel. Aos poucos, a indiferença que o cercava começou a se dissipar, dando lugar a um turbilhão de emoções. Surpresa. Empatia. Estranhamente, ele se sentiu pequeno, como se sua fortuna, construída em cima de privilégios e oportunidades, não tivesse valor algum diante daquela história retratada no papel. A distância entre eles, que parecia intransponível, começou a se estreitar. Ele se lembrou de momentos de sua vida, de escolhas que fez, de portas que se abriram e de outras que se fecharam. Enquanto lia, sua mente começou a trabalhar, questionando tudo o que ele entendia como sucesso e felicidade. O que realmente importava? O que significava ser rico? E ali, em meio a toda a realidade que o cercava, a verdade foi se revelando de forma clara e implacável. Um nó se formou em sua garganta. Ele não conseguia mais ignorar a dor alheia. A situação à sua volta parecia distorcida e, naquele momento, ele percebeu que o que fazia repensar sua vida era algo muito simples e a empatia. Ele havia olhado para o homem e visto apenas um estereótipo. Agora, a compreensão se instalava, e a insensibilidade era um peso que ele não podia carregar mais. E, então, a verdade começou a doer. Ele se viu caindo de joelhos, não por fraqueza, mas por força. Aquela conexão inesperada, aquela revelação transformadora, poderia mudar tudo. Porque, no fim das contas, a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na capacidade de se importar. O que ele faria a seguir? Como ele lidaria com essa nova realidade? O que se desenrolaria depois desse encontro fatídico? A água caiu sobre ele como um balde de realidade. O som do líquido se espalhando pelo chão ecoou como um aviso. A cena era chocante, ou alguém, em um momento de desprezo, decidirá humilhar um desconhecido. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem, sentado ali, com a aparência descuidada, era muito mais do que aparentava. O primo milionário olhou para o mendigo com desdém. Suas roupas estavam rasgadas, o cabelo bagunçado e a pele marcada pelo sol. Ele nunca poderia imaginar o que se escondia por trás daquela fachada. O desprezo pela aparência e pelo status era evidente. Para ele, aquela pessoa era apenas um objeto de risadas, um mero reflexo de sua própria insegurança. Mas naquele instante, algo mudou. O mendigo, em vez de reagir com raiva, puxou um documento de seu bolso. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de algo que estava prestes a acontecer. Ele abriu lentamente o papel, revelando um nome. Um nome que, por muito tempo, permaneceria em silêncio, esquecido. A expressão do primo começou a mudar. Os olhos, antes cheios de desprezo, agora se arregalaram em incredulidade. Ele leu o nome várias vezes, tentando processar a informação. Um herdeiro perdido? O que isso significava?
Como alguém que parecia tão simples poderia ter uma história tão complexa? A verdade estava diante dele. O mendigo não era apenas um homem sem teto, ele era alguém com um passado de riqueza, de família, de histórias esquecidas e decisões que o levaram até aquele momento. A humilhação que ele sofrerá agora parecia um erro colossal. O primo, antes tão seguro de si, estava perplexo. Ele caiu de joelhos, a ficha caindo lentamente. A admiração substituiu o desprezo. Ele viu, pela primeira vez, não a aparência, mas a essência de uma vida. Uma vida cheia de dor, escolhas difíceis, e principalmente, uma riqueza que não era visível para os olhos. O silêncio entre eles se tornava pesado, carregado de significado. O que estava diante dele era uma lição. A verdade é que nem tudo é o que parece. A aparência pode enganar, mas a essência sempre brilha. E naquele momento de revelação, o que realmente importava se destacou, a verdadeira riqueza está na empatia. O primo, agora em um novo entendimento, se perguntava quantas vezes deixamos a superficialidade nos guiar. O que você faria se estivesse em seu lugar? A cena é tensa. O homem, envolto em suas certezas, observa o mendigo, que apenas sorri, mesmo diante da humilhação. Ele se aproxima, confiante, decidido a mostrar seu poder. Quando a água atinge o rosto do mendigo, uma mistura de risos e olhares desaprovadores ecoa ao redor. Mas a verdadeira reação vem depois. O documento, amarelado e desgastado, cai das mãos do mendigo, e tudo muda em um instante. As pessoas ao redor prendem a respiração. O homem, que até então se sentia superior, vê o mendigo se agachar lentamente. Ele estende a mão trêmula, pegando o papel que agora parece pesar toneladas. Um silêncio sepulcral toma conta do ambiente. O sorriso do mendigo se transforma em uma expressão de seriedade. Aquele documento, uma prova do passado, revela um legado inesperado. O homem sente um frio na espinha. Ele se aproxima, olhos arregalados, enquanto a realidade que ele sempre ignorou se impõe de forma brutal. O mendigo, um dia, foi alguém importante. Alguém que tinha sonhos, família, conquistas. A vergonha o consome. Ele não consegue mais se olhar nos olhos. As risadas que antes soavam como música agora se transformam em murmúrios de reprovação. É nesse momento que o choque se transforma em reflexão. Enquanto o mendigo se levanta com dignidade, o homem se vê às voltas com suas próprias escolhas. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de mudança, mas a humildade é uma escolha que muitos evitam. Ele sente a dor de perceber que a verdadeira riqueza não está em bens ou status, mas na capacidade de se conectar com o outro, de viver com empatia. O olhar do mendigo, que antes era de desespero, agora brilha com uma sabedoria silenciosa. O homem se vê em um abismo de vergonha, afundando em suas próprias crenças. Ele poderia ter feito a diferença, poderia ter escolhido o caminho da compaixão. Mas agora, ele se vê despojado de tudo que acreditava ser real. A agonia é palpável. Os murmúrios ao redor aumentam, mas ele mal consegue ouvir. Tudo se torna uma névoa confusa enquanto a verdade se firma diante dele. Ele cai de joelhos, não apenas diante do mendigo, mas diante de si mesmo. O peso das suas decisões o acorrenta ao chão. E naquele instante, uma pergunta ecoa na sua mente: ele será capaz de mudar? A resposta pode finalmente estar ao seu alcance, mas depende de uma escolha. A escolha de ver o próximo não como um inferior, mas como um igual. O estigma da riqueza se dissolve, e a verdadeira grandeza é revelada. Agora, ele precisa decidir se seguirá o caminho da empatia ou permanecerá na sombra da sua própria ignorância. Ele estava ali, sob a luz fraca de um poste, envolto em roupas desgastadas. O mendigo, que a sociedade muitas vezes ignorava, olhou nos olhos daquele homem rico, que até então só conhecia o poder do dinheiro. O silêncio pairava, carregado de tensão. O que aconteceria agora? Essa situação parecia um confronto, mas havia algo mais profundo se desenrolando. O homem milionário, ainda em choque pelo documento que acabará de ver, hesitou. Ele não estava preparado para a cena que se desenrolava diante dele. O mendigo, com um semblante sereno, começou a falar. Suas palavras eram suaves, mas cheias de força. Eu te perdoo, disse ele, como se libertasse um peso que carregava há anos. Naquele momento, o poder do perdão ressoou como um eco poderoso nas ruas vazias.
O homem rico ficou atônito. Ele esperava raiva, desprezo, talvez até uma reprimenda. Mas em vez disso, encontrou compaixão. O mendigo, com todo o seu sofrimento, oferecia algo que muitos não conseguiam dar: um perdão genuíno. Ele sabia que viver preso a ressentimentos só o levaria a mais dor. O homem se ajoelhou, não por humilhação, mas por reconhecimento. O mendigo era mais rico em humanidade do que ele jamais seria em bens materiais. Ali, em meio à sujeira e ao desespero, havia uma luz que iluminava o caminho do perdão. "Por que você faria isso por mim?", perguntou ele, sua voz embargada pela emoção. "Porque todos nós merecemos uma segunda chance", respondeu o mendigo, com um sorriso no rosto. E, enquanto suas palavras flutuavam no ar, o homem sentiu a verdade delas penetrar em seu coração. O perdão não era apenas uma dádiva, era uma libertação. Para ambos. A cena era quase surreal. A riqueza verdadeira não estava em contas bancárias, mas na capacidade de sentir, de se compadecer. O mendigo, que muitos consideravam invisível, se tornava um farol de humanidade. O homem rico, em sua aridez emocional, estava prestes a aprender uma lição que mudaria sua vida para sempre. O que você faria se estivesse no lugar dele? Poderia encontrar em seu próprio coração o perdão que é tão libertador? Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora e siga conosco nessa jornada de transformação. Um momento pode mudar tudo. A água ainda escorria pelo rosto do homem, mas algo dentro dele estava prestes a se transformar. Ele se levantou, com os olhos arregalados, sua mente fervilhando de perguntas e dúvidas. Como poderia ter julgado tão rapidamente? O preconceito que até então o guiava agora parecia pequeno, insignificante, diante da humanidade que acabará de testemunhar. Ele olhou para aquele documento nas mãos, um papel simples, mas carregado de história, de lutas e conquistas. Ali estava a prova de que as aparências enganam. O mendigo, que ele havia desmerecido, era alguém que havia vivido, amado e enfrentado desafios que ele mal poderia imaginar. Aquela informação deveria ter sido uma revelação, mas, na verdade, era um espelho. Um espelho que refletia não apenas a vida do outro, mas a sua própria. Ele percebeu que seus preconceitos eram correntes invisíveis que o prendiam a uma visão estreita da realidade. Enquanto seus pensamentos se aglomeravam, ele sentiu um peso no peito. A determinação tomou conta de seu corpo e, em vez de recuar, ele avançou. O que ele faria com essa revelação? Mover-se em direção à compaixão, ou permanecer na segurança de seus pré-julgamentos? Ele queria gritar, mas as palavras falhavam na garganta. Como alguém poderia ignorar a dor do outro e ainda assim se sentir completo? Ele respirou fundo. A empatia estava despertando em seu coração, mas o caminho não seria fácil. O mundo está cheio de vozes que dizem para ignorar, que dizem para seguir em frente sem olhar para o lado. No entanto, ele sentiu que precisava ir além, que precisava abraçar essa nova perspectiva, mesmo que isso significasse confrontar os demônios que habitavam dentro dele. Passo a passo, ele caminhou em direção ao homem que antes desprezara. A determinação pulsava em suas veias. O que se escondia atrás de sua nova visão? Ele sentia que algo grandioso estava prestes a nascer de sua escolha. Ele sabia que essa decisão poderia mudar não só a vida do mendigo, mas a sua também. Um novo horizonte se formava diante dele, e, com cada passo, a esperança se solidificava. Ele se perguntou: a verdadeira riqueza está na empatia? A resposta estava cada vez mais próxima, mas ainda não era clara. Só havia uma forma de descobrir. A cena estava prestes a se desenrolar. E você, o que faria diante dessa revelação? Nada se compara ao poder de um gesto. Aquela pessoa, que um dia parecia imune ao sofrimento alheio, agora se via diante de um novo propósito. Um encontro inesperado havia mudado tudo. Ao olhar para pessoas em situação semelhante à daquele mendigo, algo dentro dela despertou. O coração pulsava com uma nova batida. Era como se um véu tivesse se rasgado, revelando uma realidade que antes parecia distante. A primeira ação foi simples: um lanche, um cobertor, uma palavra amiga. Ela se aproximou cautelosamente, observando os olhares de quem passava. Muitas pessoas ignoravam a cena, como se aquilo não fosse com elas. Outras torciam o nariz, julgando e criticando. O altruísmo era frequentemente visto com desconfiança.
Quem se preocupa em ajudar quando há tantos problemas pessoais? Esse era o pensamento que pairava no ar, como uma nuvem pesada. Mas essa pessoa estava determinada. Sabia que cada ato, por menor que fosse, poderia fazer a diferença. Para ela, ajudar alguém não era apenas um gesto, era um chamado. Sentia a resistência da sociedade, mas mantinha a esperança acesa. Em cada sorrisinho tímido que recebia em troca, em cada olhar de gratidão, ela encontrava combustível para continuar. Era um ciclo, uma troca de energias que iluminava a escuridão. Com o tempo, outros começaram a notar. Alguns até se juntaram, hesitantes no início, mas logo se entregando ao sentimento de bondade. Juntos, criaram uma rede de solidariedade. Um grupo de almas unidas em torno da ideia de que um ato simples poderia transformar vidas. As conversas começaram a mudar. As críticas se tornaram questionamentos. A empatia, uma palavra que parecia esquecida, voltou à tona. Mas nem tudo era fácil. A resistência ainda se fazia presente. Havia quem dissesse que a ajuda era em vão. Que a vida era um ciclo sem fim de dores e desafios. Mas essa pessoa, agora imersa em um mar de novas experiências, sabia que a verdadeira riqueza estava na empatia. Que cada gesto de amor contava. E enquanto olhava para aquelas faces que antes eram apenas figuras invisíveis, a esperança crescia. Uma pequena chama que se recusava a morrer. Era impossível não se sentir transformada. A vida de quem ajudava mudava, mas a vida dos que recebiam a ajuda também. Com um último olhar para o grupo que se formava ao seu redor, um pensamento ecoou em sua mente: e se todos fizessem um pouco, o mundo seria um lugar muito diferente. E quem se opôs ao altruísmo? Eles também poderiam se surpreender. A verdadeira transformação ainda estava por vir. O que aconteceria a seguir? Isso era apenas o começo. A bondade é contagiante. A cena se desdobra em um dia aparentemente comum, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Essa pessoa, de coração generoso, viu um mendigo sentado em um canto da calçada. A imagem dele, com as roupas sujas e o olhar cansado, despertou uma vontade inexplicável de agir. Sem hesitar, essa pessoa decidiu se aproximar, um copo de água em mãos. O gesto simples, mas poderoso, surpreendeu a todos ao redor. O mendigo, inicialmente atordoado, aceitou a oferta com um sorriso tímido. Mas o que aconteceu em seguida transformou tudo. Ao perceber que, nas camadas de sujeira e sofrimento, havia uma história, essa pessoa puxou um documento do bolso e entregou-o ao mendigo. O rosto dele se transformou. Do espanto à incredulidade, até à emoção. Foi como se toda a sua vida tivesse passado diante de seus olhos. Em um gesto de humildade profunda, ele caiu de joelhos, agradecendo a quem o havia tratado com dignidade. E ali, naquele cenário, um efeito dominó começou a se formar. As pessoas que observavam não podiam ficar indiferentes. O entusiasmo se espalhou como um incêndio. Alguém ao lado, que até então apenas passava, parou e se viu tocado por aquela cena. Prontamente, decidiu ajudar também. Um lanche, um cobertor, uma palavra de conforto. O que parecia ser um ato isolado agora se tornava um movimento de bondade. Um a um, mais e mais pessoas começaram a se envolver. Aquela calçada, antes marcada pela indiferença, se tornava um lugar de acolhimento. A alegria estava no ar. Risos e conversas, pessoas de diferentes histórias unidas por um único propósito, de estender a mão ao próximo. O mendigo, agora cercado de novos amigos, sorria como nunca antes. Era prova viva de que a verdadeira riqueza está na empatia. E nesse momento mágico, surgiu uma pergunta no ar: como você responderia a um chamado tão poderoso? O eco daquela cena ainda ressoava. Cada um refletia sobre suas ações, suas escolhas. O que você faria se estivesse no lugar deles? Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno empurrão. Uma gota de compaixão que pode transformar vidas. E, então, a história avança. Porque a bondade é contagiante, e a mudança pode começar com apenas uma pessoa. O que vem a seguir? A cena estava quente, o sol queimava na pele de quem passava. Em meio à correria da cidade, alguém se destacou. Ele estava lá, sentado no chão, com um olhar perdido. Seu semblante trazia a marca de muitos dias difíceis, mas havia algo mais.
Algo que brilhava nas sombras de sua realidade. Muitos o ignoravam, mas quem prestava atenção via além das roupas esfarrapadas. Uma história de luta, de piores momentos, de sonhos esquecidos. Ele não era apenas um mendigo. Ele era um símbolo de transformação. Então, isso aconteceu. Uma pessoa, alguém de aparência bem-sucedida, decidiu interagir. Com um gesto impulsivo, lançou água na direção desse ser humano que estava ali, jogado ao relento. Ao princípio, foi um ato de desprezo, mas logo a curiosidade tomou conta. O olhar do mendigo mudou. Ele fitou a pessoa com uma intensidade que poucos conhecem. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O mendigo, que antes parecia invisível, trouxe à tona um documento amarelado, desgastado pelo tempo. Aquelas folhas eram um tesouro enterrado. Ele a segurou com mãos trêmulas, e a história que estava prestes a ser revelada fez o coração de quem observava acelerar. Quem era ele realmente? O que havia por trás daquela fachada? Era o momento da revelação. Os olhos da pessoa que jogou água se arregalaram. Em um segundo, a arrogância transformou-se em humildade. O mendigo, antes um corpo sem endereço, agora se erguia como um pilar de dignidade. Ele tinha uma história, um passado que o definia. E a verdade estava ali, estampada no documento. Caiu de joelhos, o orgulho destroçado. O mendigo não era apenas um homem perdido, ele era alguém que tinha vivido. Que tinha amado, que tinha sonhado. A água que antes parecia um insulto agora se tornava um símbolo de um novo entendimento. A verdadeira riqueza estava na alma, na capacidade de sentir e se importar. Aqueles que passam por isso, que olham de cima, muitas vezes esquecem. Esquecem que a vida tem muitos matizes, e que o que vemos nem sempre é a verdade inteira. Às vezes, é preciso olhar mais de perto, sentir mais profundamente. A empatia é aquela chave que abre as portas do coração, que transforma olhares vazios em conexões genuínas. E naquele instante, o mendigo não era mais um desamparado. Ele era um maestro de uma sinfonia de emoções que tocava o mais profundo de quem assistia. A conexão foi instantânea, a verdade ecoou. Agora, o que restava era uma lição poderosa, e a verdadeira riqueza nasce da empatia e da capacidade de reconhecer o valor que todos têm, independentemente de onde estejam. O que vem a seguir? A jornada apenas começou. A cena chocante se espalhou como fogo em palha seca. Alguém ligou o celular, e a história ganhou vida nas redes sociais. Imagens, vídeos, comentários. Quem viu, não esqueceu. Naquele momento, a linha entre a empatia e a indiferença se tornava cada vez mais tênue. Muitos estavam atordoados. Era mais do que um ato de desprezo, era um espelho que refletia a verdade crua de nossa sociedade. Alguém que parecia tão distante do cotidiano, agora se tornava o protagonista de uma narrativa que todos precisavam ouvir. A água jogada era uma metáfora, um chamado para a reflexão. O que aqueles atos significavam? O que a riqueza realmente representa? E enquanto o vídeo circulava, o impacto causava ondas. As pessoas comentavam, compartilhavam, discutiam. A curiosidade se transformava em indignação, e a indignação gerava empatia. Como alguém pode ser tão insensível? Muitos perguntavam. A história do mendigo, que antes passava despercebida, agora ganhava vozes nas suas diversas nuances. Uma vida se tornava um símbolo. O que aconteceu a seguir desafiou a lógica. Quando a verdade veio à tona, quando o documento foi revelado, a narrativa ganhou um novo peso. O que eu quero era um simples papel, mas carregava em si um mundo de significados. Em um instante, aquela pessoa, antes vista apenas como um outro, como alguém distante e invisível, se tornava a personificação de uma lição poderosa. E ali estava ele, de joelhos, em uma realidade que muitos agora estavam dispostos a confrontar. A riqueza não está no que se possui, mas no que se compartilha. Um momento que poderia ser de desprezo se transformou em uma oportunidade de aprendizado, um chamado à empatia. A mensagem se espalhou como um eco. As pessoas começaram a se questionar. E se fosse eu? E se o papel estivesse invertido? A história pulsava, e a curiosidade alimentava a reflexão. O que mais estava escondido sob a superfície das interações cotidianas? Em um mundo tão apressado, a história do mendigo se tornava um convite à pausa.
E quem sabe, ao final, a verdadeira riqueza não estaria em acumular, mas em entender e valorizar o que realmente importa. As redes sociais fervilhavam, e a pergunta pairava no ar: do que mais você ainda não viu? A sala estava cheia. Luzes brilhantes iluminavam um rosto que, até então, se acostumara a ser admirado. Ele, alguém que sempre teve a vida moldada pela riqueza, estava prestes a compartilhar uma mensagem. Mas, apesar do público aplaudindo, a ansiedade tomava conta dele. Por dentro, era um turbilhão de sentimentos. A responsabilidade de suas palavras pesava como chumbo. O que ele diria? Como poderia transformar sua experiência em algo que realmente impactasse? O olhar do mendigo ainda o atormentava. Aquela cena, a água jogada, o documento que revelava uma verdade dolorosa. A ideia de que a verdadeira riqueza estava na empatia ressoava em sua mente. Mas como transmitir isso? Como fazer com que outros entendessem que a vida não é apenas sobre bens materiais? Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Olhou para a plateia ansiosa, preocupada com suas próprias vidas e desafios. Ali estavam pessoas que, como ele, buscavam por significado. Mas será que eles estavam prontos para ouvir? Será que a verdade incomum que ele havia descoberto poderia ser bem recebida? Uma pausa. A sala, em silêncio, parecia pressioná-lo. Hoje, quero falar sobre transformação, começou. A voz dele tremeu. Sobre como a riqueza não se mede pelo que você possui, mas pelo que você faz. Um olhar nervoso percorreu seu rosto. Ele sentia a expectativa, mas também a resistência. Seria ele apenas mais um que falava sobre caridade, ou conseguiria realmente tocar o coração de alguém? Imagens do mendigo, ajoelhado, abalaram sua confiança. Como um homem que tinha tudo poderia ensinar sobre nada? A plateia observava atentamente, alguns já começando a se questionar. O que essa pessoa realmente sabia sobre luta, dor, superação? Ele estava prestes a compartilhar sua história, mas a ideia de se expor e de mostrar suas fraquezas o deixava inquieto. Poderia ser um divisor de águas. Seu coração pulsava como se estivesse prestes a desmaiar. Os minutos pareciam intermináveis. A necessidade de conexão era palpável. Ele queria que todos vissem a beleza escondida na vulnerabilidade. Como poderia fazer isso? Eu não sou aqui para pregar, disse, quase em um sussurro, mas para aprender. A plateia se inclinou, um fôlego coletivo, uma expectativa crescente. Era apenas o começo. Ele sabia que precisava se abrir, compartilhar suas dúvidas e inseguranças. O medo ainda o acompanhava, mas a verdade clamava para ser ouvida. O que aconteceria a seguir? Como essa revelação mudaria tudo? A sala estava prestes a se transformar. A verdadeira riqueza os aguardava. A empatia pode mudar o mundo. Uma ideia simples, mas poderosa. Essa pessoa, que até então levava uma vida isolada em suas riquezas, começou a se questionar. O que realmente significava ser rico? O que era valorizar a vida além das posses? Ele observou muitos passarem, apressados, sem perceber o sofrimento ao seu redor. E ali, em meio a esse turbilhão de indiferença, estava alguém que não tinha nada. Apenas um olhar perdido, esperando pela compaixão de um estranho. Quando aquele copo d'água gelada atingiu o rosto do mendigo, houve um momento de choque. Mas a verdadeira transformação veio depois, quando ele viu o documento que aquele homem segurava. Era um registro de vida, um pedaço de história que lhe contava mais sobre o ser humano à sua frente do que qualquer etiqueta de riqueza que pudesse ter. Ele caiu de joelhos, não apenas por causa do inesperado, mas pela revelação que abalou suas certezas. O que era um dia comum agora se tornava um divisor de águas em sua vida. Naquele momento, ele percebeu que a mudança começava dentro dele. A compaixão não era apenas uma palavra bonita. Era um chamado à ação. A dificuldade não estava em se aproximar, mas em realmente se conectar. Abrir-se para o outro, sentir a dor que muitas vezes é mantida à distância. Ele lutou contra seus próprios preconceitos, suas inseguranças. Poderia ele realmente fazer a diferença? Poderia ele ser a mudança que tanto desejava ver? Inspirado, ele decidiu que não poderia voltar a ser o mesmo. A verdadeira riqueza estava na empatia, na compreensão do outro.
Ele queria ajudar, não apenas com dinheiro, mas com tempo, atenção e amor. Aquele encontro inusitado plantou uma semente em seu coração. Uma semente que cresceu e floresceu em iniciativas, em ações que reverberavam em toda a sua comunidade. E agora, ao olhar para o futuro, ele sabia que cada pequena ação contava. Que gestos simples de bondade poderiam construir um mundo mais humano. Ele não queria mais ser um espectador da vida. Queria ser o protagonista da transformação. E você? Já se perguntou como pequenas ações podem mudar tudo ao seu redor? Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? O silêncio pairava no ar, apenas interrompido por murmúrios distantes. A cena era tensa, quase insuportável. Ali estava alguém, em meio ao caos da vida urbana, observando a cena com incredulidade. O primo milionário, em um ato impulsivo, jogou água sobre um mendigo, uma ação que parecia desprovida de empatia. Mas, em vez de risadas ou desprezo, um momento inesperado aconteceu. Quando o mendigo, encharcado e surpreso, segurou um documento que estava em sua bolsa rasgada, todos os olhares se voltaram para ele. A multidão, que até então assistia à cena com indiferença, começou a murmurar, uma onda de expectativa se formando. O papel amassado se desenrolou nas mãos trêmulas dele, revelando algo que ninguém esperava. Uma identidade, uma história, um passado que poderia ser de qualquer um. Naquele instante, algo mudou. Os rostos de quem estava ali, inicialmente repletos de julgamento, começaram a se transformar. O mendigo, uma figura de desespero, agora era um ser humano diante dos olhos deles. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de quem assistia, o peso da indiferença se transformando em compaixão. Alguém na multidão sussurrou, e isso poderia ser eu. E, naquele eco, a verdade ressoou, a fragilidade da vida é algo que todos compartilham. Um silêncio profundo tomou conta do espaço, como se o tempo estivesse paralisado. O primo, que antes parecia um pilar de riqueza, agora estava em choque, seu coração batendo freneticamente. Ele se agachou, deslizando para o chão, os joelhos tocando o frio do asfalto. A luta interna era palpável. Ele havia se deixado levar pela indiferença, mas agora, uma centelha de esperança começava a brilhar. Muitos começaram a se unir, estendendo mãos, oferecendo palavras amáveis. A empatia começou a se espalhar como um incêndio, quebrando barreiras invisíveis. O mendigo, agora com a dignidade restaurada, olhou para a multidão. Seu sorriso, embora tímido, era um farol de esperança. A verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na capacidade de se conectar, de sentir. E assim, com um gesto simples, algo extraordinário estava nascendo. Um eco de mudança ressoava, resgatando não apenas um homem, mas um grupo inteiro que havia permanecido em silêncio. A vida, em sua complexidade, unia todos ali. Era o início de uma nova narrativa, uma em que a empatia era a moeda mais valiosa. Você pode sentir isso? A transformação que começa quando um grupo vê além das aparências? A história ainda não acabou. A mudança está apenas começando. A mudança começa com um simples gesto. Alguém, diante do inesperado, decidiu agir. E naquele instante, a vida de dois mundos colidiu. O brilho do ouro e a frieza do asfalto. Olhando para o mendigo, essa pessoa sentiu uma mistura de desprezo e curiosidade. O que poderia haver ali, sob aqueles trapos e sujeira? Mas em vez de ignorá-lo, resolveu fazer algo diferente. Uma garrafa d'água foi aberta. O líquido cristalino e fresco, tão abundante em sua vida, escorreu sobre aquele corpo cansado e sujo. A água, fria como a verdade, despertou reações. O mendigo olhou para cima, confuso. Por que? Pareceu perguntar. Então, algo incrível aconteceu. O mendigo, com mãos trêmulas, retirou um envelope do bolso rasgado. O brilho do papel contrastava fortemente com sua aparência. O olhar de quem estava ali para receber se transformou. Essa pessoa, que antes estava apenas cumprindo um ato de benevolência, agora se viu diante de algo maior. Um documento que revelava uma história. O rosto do mendigo se iluminou por um instante, mas logo se desfez em lágrimas. Ele estava ali, não apenas como um homem em situação vulnerável, mas como alguém que carregava um legado. A verdadeira riqueza do que ele tinha em mãos não era a quantia, mas as memórias e experiências que moldaram sua vida.
O choque na expressão daquela pessoa era palpável. Quão fácil é julgar! Quão rápida é a resistência a mudar a forma como vemos o outro! A emoção tomou conta. O que era apenas um dia comum transformou-se em um divisor de águas. Ninguém esperava que um ato simples pudesse revelar tanta profundidade. Enquanto a euforia pulsava no ar, a resistência interna de quem observa se tornava mais forte. Como se a mudança fosse uma correnteza, difícil de enfrentar. Mas, mesmo assim, havia uma certeza e a verdadeira riqueza está na empatia. E naquele momento, todos os olhares se cruzaram. Um vínculo foi estabelecido. Não havia mais dois mundos. Havia uma única realidade. Alguém, que um dia foi visto apenas como um problema, agora despertava a consciência de todos ao redor. E a pergunta pairou no ar: quem somos, de fato, quando olhamos para o próximo? A mudança começou. Pequenos gestos podem criar ondas de transformação. Mas, será que estamos prontos para isso? O que mais pode ser revelado quando deixamos o preconceito de lado? A jornada está apenas começando. O frio cortante da noite envolvia a cidade, mas dentro de um pequeno abrigo, algo incrível estava prestes a acontecer. Alguém, sentado no canto escuro, olhava para o chão com um misto de expectativa e temor. Anos haviam se passado. Anos de solidão, de perda. Então, um som distante começou a se aproximar. Passos firmes. Uma batida na porta. Quando ela se abriu, a luz do luar invadiu o espaço. Silhuetas apareciam, 1, 2, 3. Alguém, tremendo de nervoso, levantou a cabeça. Olhos marejados encontraram rostos conhecidos. A voz, um eco familiar, rompeu o silêncio. Estamos aqui. Eram eles. A família que um dia se afastou, que o tempo e as circunstâncias tornaram estranhas. Houve um momento de hesitação. O coração disparou. As lembranças invadiram a mente com uma força avassaladora, e risos, brigas, abraços, despedidas. Seria possível reconstruir o que havia sido perdido? Uma lágrima escorreu pelo rosto de quem estava ali, esperando que esse reencontro não fosse apenas uma ilusão. Os braços se abriram. Havia uma fragilidade na atmosfera, mas também uma esperança renovada. O calor humano envolveu a todos como um cobertor. Palavras foram ditas, histórias trocadas, mas o que mais importava era a presença. O amor, embora adormecido, estava vivo, pulsando, pronto para ser resgatado. A alegria era palpável. Sorrisos brotavam como flores em um terreno árido. A conexão era tão forte que as barreiras do passado começaram a ruir. Alguém que antes se sentia invisível, agora era o centro das atenções. Olhares cúmplices, risadas compartilhadas. O tempo perdido não importava mais, o que importava era o agora. A verdadeira riqueza estava ali, no calor das relações genuínas, na empatia que agora florescia entre eles. Podemos reconstruir isso, disse alguém, com a voz trêmula, mas cheia de determinação. O nó que antes aperta o coração começou a se desfazer. E assim, sob a luz da lua, a promessa de um novo começo se estabelecia. O amor poderia, afinal, prevalecer. E enquanto um abraço coletivo selava aquele momento mágico, alguém se lembrou de uma frase que sempre ecoava em sua mente. A verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se sente. E assim, com a vida começando a se reescrever, uma nova pergunta pairou no ar. O que mais poderia surgir daquela noite mágica? A água pingou no chão ao lado dele, fria e cristalina. Essa pessoa, acostumada ao conforto de seu mundo, parou. Observou o olhar vazio do homem à sua frente. A cena se desdobrava em um quadro que parecia quase surreal. O brilho da riqueza ao seu redor contrastava com a realidade dura e crua daquele que, em sua mente, era apenas um mendigo. Mas naquele instante, ele não era apenas um mendigo. Havia algo mais lá. Enquanto refletia, um turbilhão de pensamentos tomava conta de sua mente. Ele se lembrava da infância, das festas, dos presentes luxuosos. O mundo sempre tinha girado em torno do sucesso, do status, do que se possuía. Mas onde estava a felicidade nessa equação? O que realmente importava na vida? O que fazia o coração vibrar de alegria? Ele respirou fundo.
A vida o havia ensinado que a verdadeira satisfação não estava nas posses, mas nas conexões. Em cada sorriso compartilhado, em cada mão estendida. E, naquele momento, a realidade do homem à sua frente o confrontava de maneira brutal. O olhar daquele ser humano era profundo, quase como um espelho que refletia suas próprias inseguranças e frustrações. Quem passa por isso sabe que a busca por significado é uma jornada solitária. Ele havia escalado as montanhas do sucesso, mas se sentia vazio. A busca por propósito o consumia. O que ele estava realmente construindo? O que deixaria para trás? A água ainda escorria pelo chão, e ele sentiu que cada gota era um símbolo do tempo que passava, da vida que escorregava entre seus dedos. Ao olhar novamente para o homem, algo mudou. O documento que ele segurava, humilde e desgastado, parecia carregar o peso de histórias não contadas. Era um pedaço de papel, mas também era um grito de socorro. Aquela pessoa, que um momento antes parecia insignificante, se tornava o centro de sua reflexão. Uma epifania latejava em sua mente e a verdadeira riqueza estava na empatia. Ele se viu agora em um dilema. Poderia ignorar tudo isso e voltar para sua vida superficial, ou poderia, pela primeira vez, fazer a diferença? A dúvida se transformou em um grito interno. O que ele escolheria? A fortuna ou a conexão? Ele estava prestes a descobrir que a vida não se resume a contas bancárias, mas a corações que se entrelaçam. O homem se agachou. O olhar do mendigo o segurou. E a pergunta ecoava na sua mente: será que ele teria coragem suficiente para mergulhar nessa nova realidade? A resposta estava prestes a ser revelada. A transformação de alguém pode começar de uma maneira inesperada. Quando a água atingiu a face do mendigo, a cena parecia comum, um ato de desprezo, um gesto de indiferença. Mas, naquele instante, algo mudou. Essa pessoa, que sempre esteve cercada por luxo e privilégios, não esperava ver o que estava prestes a testemunhar. O mendigo, com olhar cansado e rosto marcado pela vida, não reagiu com raiva. Em vez disso, ele puxou algo do bolso. Era um documento amarelado, desgastado pelo tempo. Ele o estendeu, sem pressa, enquanto a expressão de desprezo começava a se dissipar na mente de quem observava. A curiosidade tomou conta. O que poderia haver naquele papel que mudaria tudo? A imagem do mendigo, tão frequentemente ignorada pelas pessoas ao seu redor, agora trazia um peso. Ao olhar para o documento, ele viu mais do que palavras. Ele viu a vida de alguém que, assim como muitos, carregava sonhos, frustrações e uma história rica em detalhes invisíveis aos olhos da sociedade. Nesse momento, a indignação misturou-se com a vergonha. Como alguém poderia ter agido daquela maneira? A determinação começou a surgir. Essa pessoa já tinha vivido a vida confortável, mas a verdade é que a riqueza material não significava nada diante da realidade que se apresentava. Era um abismo intransponível entre mundos. E, enquanto observava o mendigo, uma semente de empatia brotou dentro dela. A luta contra a desigualdade social não era apenas uma questão distante. Ela se tornará pessoal. O olhar do mendigo não apenas suplicava por ajuda, ele clamava por reconhecimento. Reconhecimento de que, por trás de cada história de pobreza, havia uma vida inteira. Essa pessoa decidiu que não poderia ficar inerte. A mudança começa com um passo. Um gesto simples, um diálogo, uma ação. A verdadeira riqueza não se encontrava mais nas posses acumuladas, mas na capacidade de se conectar com o próximo. Agora, ela queria ser a voz dos necessitados, fazer a diferença. E, naquele momento, uma nova jornada começava. Ela percebeu que a batalha contra a desigualdade social não era apenas uma luta externa, mas uma transformação interna. Essa decisão ecoava dentro dela, e a determinação crescia. Como agir? O que mais podia fazer? À medida que essas perguntas surgiam, uma certeza se firmava e a verdadeira mudança começa por quem se atreve a ver além da superfície. E assim, com o coração pulsando por nova esperança, essa pessoa deu o primeiro passo. O futuro seria moldado por ações e empatia, porque a verdadeira riqueza está na capacidade de se importar. O que mais poderia acontecer a seguir? A jornada estava apenas começando. A vida de muitos pode mudar em um instante. Um gesto simples, uma escolha aleatória, e tudo pode se transformar.
Quando aquela pessoa, rica e poderosa, decidiu agir, os efeitos de sua decisão reverberaram além de sua própria realidade. Depois da cena que testemunhou, algo dentro dele mudou. Não se tratava apenas de jogar água em alguém que estava à margem da sociedade, mas de um ato que se tornaria um divisor de águas. Ele olhou para aquele homem, aparentemente sem valor, e viu algo que nunca havia percebido antes: uma vida repleta de histórias, dores e lutas invisíveis. O olhar do mendigo, agora desprovido de qualquer indiferença, refletia uma força que poucos reconhecem. O momento em que o documento foi revelado foi um choque. Era um detalhe pequeno, mas que carregava um peso imenso. Ali estava a prova de quem ele realmente era, muito mais do que suas posses poderiam mostrar. O homem rico, acostumado a ser tratado como um deus, se viu de joelhos. O orgulho que o sustentava foi despedaçado em frações de segundo. Não era apenas o documento, era a revelação de que a verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas na conexão que poderia estabelecer com o outro. Todos ao redor começaram a perceber a transformação. Aquela pessoa que outrora parecia distante, agora era o centro das atenções. Os olhares mudaram, as vozes sussurraram sobre o impacto que um único ato pode ter. A cena se desenrolava como um filme, e a plateia estava envolvida, fascinada pela possibilidade de mudança. A empatia começou a ser uma moeda valiosa naquele espaço. Muitos estavam prontos para seguir o exemplo. Uma ação individual poderia criar um efeito dominó, inspirando outros a agir, a se conectar. O orgulho da riqueza material começou a dar lugar a um novo tipo de orgulho, aquele que vem da capacidade de fazer a diferença. Um ato, mesmo que aparentemente pequeno, poderia gerar uma revolução. Mas o que vem a seguir? O que essa transformação poderia significar para a vida de todos? Você, que está por aí, já se perguntou como um simples gesto pode mudar não apenas a sua história, mas a de muitos ao seu redor? O que você faria se estivesse no lugar dele? As respostas estão mais perto do que se imagina. A verdadeira riqueza está na empatia, e o poder de transformação está em suas mãos. A vida pode recomeçar. Essa frase ecoou na mente de alguém enquanto caminhava pelas ruas. Ele se lembrava do seu passado, da luta diária para sobreviver e da solidão que o acompanhava. Cada esquina, cada olhar de desprezo, cada trocado que não vinha. No entanto, naquele dia, algo mudou. O mendigo encontrou um abrigo. Um lugar que prometia calor, comida e um acolhimento que há muito tempo ele não conhecia. Dentro desse novo lar, as paredes eram diferentes. Elas estavam pintadas com esperança. Havia pessoas dispostas a ouvir, a entender. Ele olhou ao redor e viu outros como ele, mas também viu rostos que traziam sorrisos e abraços. A luta pela reintegração social não seria fácil, mas a chama da esperança acendeu em seu peito. Ele tinha um espaço. Uma cama. Um lugar para sonhar. Não era apenas um teto. Era um recomeço. Ele lembrou dos dias em que se sentia invisível, dos momentos em que a vida parecia um ciclo interminável de desamparo. Agora, frente a essa nova oportunidade, seu coração batia forte. Ele sabia que precisaria de coragem. Coragem para enfrentar os fantasmas do passado e coragem para acreditar que poderia ser diferente. Muitos não entendem essa luta. Quem passa por isso frequentemente se sente preso em um labirinto sem saída. Mas ele estava determinado. Com cada passo que dava dentro daquela casa, ele sentia que a vida estava lhe dando uma nova chance. Um novo lar significava um novo começo. E isso era tudo o que ele precisava. O mendigo olhou para o céu, como se buscando respostas nas nuvens. A esperança começava a brotar. E, nessa nova jornada, ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na empatia que encontrou ao seu redor. Aqueles que se importavam, aqueles que viam além da aparência, aqueles que o ajudavam a erguer-se de novo. A vida é cheia de reviravoltas. O passado pode ser pesado, mas o futuro é leve e promissor. Ele se aproximou de uma janela e observou o mundo lá fora. As pessoas passavam, cada uma com suas histórias e lutas. Ele se viu refletido nelas. Havia um vínculo invisível, um fio de humanidade que os unia. Enquanto ele sorria, um pensamento cruzou sua mente: cada um de nós tem o poder de transformar vidas. Você pode ser a mudança. A vida pode recomeçar. Ele deu um passo à frente.
E, naquele momento, ele decidiu que não apenas era digno de amor e respeito, mas que também compartilharia isso com os outros. No fundo, ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Um novo lar, novas esperanças. A única pergunta que restava é até onde você estaria disposto a ir para mudar a sua história? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A água ainda escorria pelo rosto daquela pessoa. O gesto fora impulsivo, quase reflexo de uma vida que sempre buscou o que era superficial. Mas, ao olhar nos olhos do mendigo, algo dentro dela mudou. A intensidade do olhar, a tristeza mesclada com um brilho de esperança, fez com que hesitasse por um momento. Enquanto os dois se encaravam, um silêncio pesado pairou no ar. A cidade continuava agitada ao redor, mas naquele instante, tudo parecia parado. A realidade de ambos, tão distinta, começava a se conectar de uma maneira que nenhum deles esperava. Aquele mendigo, em sua fraqueza, exibia uma força que desafiava quaisquer preconceitos. E foi assim, em uma fração de segundo, que a empatia começou a brotar entre eles. Aquela simples gota d'água se transformou em um mar de emoções que inundou o coração da pessoa que, até então, habitava um mundo de privilégios. Eu só queria saber quem você realmente é, disse ela, quebrando o silêncio. O mendigo, com um sorriso tímido, puxou um documento amarelado do bolso esfarrapado. Era um pedaço de papel que dizia muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Quando a pessoa leu aquele documento, seu mundo desabou. As palavras dançavam na mente dela, revelando uma história de sonhos desfeitos e lutas diárias. Todas as barreiras sociais começaram a desmoronar, e a distância entre eles, tão grande até então, parecia desaparecer. Ali, no meio de tudo, a amizade nascia. A troca de experiências, mesmo que em momentos tão distintos, fazia com que ambos se sentissem mais vivos. Eles riam juntos, trocavam histórias, e a cidade ao redor parecia mais brilhante. A essência da verdadeira riqueza estava ali, não em bens materiais, mas na conexão genuína entre almas. Com o tempo, eles se tornaram aliados, lutando contra a indiferença que cercava o cotidiano. Essa amizade transcendeu as diferenças, e, juntos, eles mostraram que a verdadeira transformação começa quando se olha além da superfície. Enquanto se afastavam, ombro a ombro, um sorriso se formou nos rostos deles. Era um sorriso que dizia: eu vejo você, e você me vê. E assim, ambos aprenderam que, na vulnerabilidade, havia uma força inigualável, e que a empatia poderia mudar tudo. Porque, no final das contas, a verdadeira riqueza é construída nas relações que formamos, independentemente de onde viemos. E essa jornada de descoberta estava apenas começando. O que mais poderia acontecer? Você já imaginou o que acontece quando um coração se abre para o mundo? Essa pergunta ecoava na mente de alguém, aquele que anteriormente se deixou levar por valores superficiais. Agora, inspirado pela humildade de quem vive na rua, ele decidiu dar um passo além. Juntos, eles criaram um projeto social. Um espaço onde sonhos e realidades se entrelaçam, onde as esperanças se tornam sementes de mudança. No início, eram só ideias. Reuniões improvisadas em bancos de parques, risadas nervosas e um desejo compartilhado de transformar vidas. No entanto, a implementação de mudanças sustentáveis não seria fácil. A cidade estava cheia de desafios. As pessoas sempre se preocuparam mais com suas próprias dores do que com as dos outros. Era como se um invisível muro os separasse. Mas eles não se intimidaram. Vamos levar um pouco de esperança àqueles que mais precisam, dizia alguém, determinada. O desafio estava lançado. Um espaço comunitário, um abrigo que não só ofereceria abrigo, mas também educação, capacitação e alimento para quem precisava. Mas como fazer isso? A questão sempre pairava no ar. Muitos duvidaram. Um projeto desse porte? Vocês são loucos, disseram. Mas a fé crescia a cada dia. A empatia se tornava a força motriz. Cada gesto, cada palavra, cada hora dedicada a esse sonho era uma prova de que a verdadeira riqueza não era medida em posses, mas em ações. Eles começaram a reunir doações, parceiros, voluntários. Cada um trouxe algo valioso: tempo, amor, habilidades. As reuniões passaram a ser mais frequentes, e algo mágico começou a acontecer. As pessoas começaram a se conectar.
Quem passava por isso e tinha dificuldades começou a se apoiar mutuamente. Eles se tornaram uma família. As paredes daquelas salas começaram a ecoar risos, histórias e esperanças renovadas. Quando viram o projeto tomar forma, a emoção tomou conta. Todos estavam juntos na luta. Mas a realidade ainda exigia mais. Era preciso ir além. Desafios como a falta de recursos, o preconceito e a burocracia eram obstáculos imensos. A pressão aumentava, mas alguém nunca se deixou abalar. Em vez disso, canalizou essa pressão em algo positivo. Juntos, podemos fazer a diferença, repetia como um mantra. E assim, cada batalha, cada lágrima e cada sorriso eram um passo em direção a um futuro mais promissor. O verdadeiro empoderamento brotava de cada canto. A mudança era palpável, e a coragem de se unir por um propósito maior fez toda a diferença. A energia daquele espaço reverberava, e a esperança se espalhava como um incêndio incontrolável. No fundo, a verdadeira riqueza estava se manifestando. Não na forma de dinheiro, mas na generosidade e na compreensão mútua. Uma lição valiosa estava sendo escrita ali, página por página, coração por coração. O que parecia um sonho distante agora se tornava uma realidade. E, enquanto olhavam para um futuro incerto, entendiam que a jornada estava apenas começando. O que viria a seguir era a verdadeira transformação, mas somente se continuassem juntos. E a pergunta voltava: você está pronto para fazer a diferença? A água fria atingiu o homem deitado na calçada. O choque fez com que ele erguesse a cabeça rapidamente, os olhos confusos. Aquele gesto, aparentemente cruel, escondia algo mais profundo. Essa pessoa não estava ali apenas para humilhar. Havia um motivo. Mas, enquanto os olhares se voltavam para a cena, o que muitos não perceberam foi que o verdadeiro impacto estava prestes a acontecer. Quando o mendigo, ainda atordoado, começou a se recompor, algo caiu de seu bolso. Um documento amassado. A multidão hesitou. Esse momento, que poderia ser apenas um ato de desdém, tornou-se uma pausa no tempo. O primo milionário, enfurecido e ainda rindo, se aproximou, mas parou abruptamente ao ver o que era. O rosto dele mudou. A arrogância deu lugar à incredulidade. O papel que estava ali, ao toque do mendigo, era uma certidão de nascimento. Aquela simples folha de papel revelava a verdade: ele não era apenas um homem sem teto. Ele tinha uma história, uma origem, uma família que um dia sonhou com um futuro melhor para ele. Foi como se o chão sob os pés do primo milionário desaparecesse. Ele se viu diante de um espelho que refletia sua própria vaidade, suas próprias falhas. Com um movimento instintivo, ele se ajoelhou. Os murmúrios da multidão tornaram-se um sussurro. Todos observavam. Não era apenas a queda de um homem rico diante de um homem em situação de rua. Era a queda de uma máscara, a revelação de que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na empatia. O mendigo, com os olhos brilhando, não disse nada. Ele sabia que ali estava acontecendo algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Dentro daquele tumulto emocional, a luta contra a desigualdade se tornava evidente. Todos nós, em algum momento, podemos ser aqueles que olham de cima para baixo. Mas a vida é um ciclo. O que hoje pode parecer distante pode estar muito perto de nós amanhã. E a superação é possível, não importa quão sombria a situação pareça. Os olhares se encontraram. O mendigo e o primo milionário. Em um instante, aqueles dois mundos colidiram. Uma chama de mudança acendeu-se. A lição estava clara: a verdadeira riqueza está na capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas dores e suas lutas. Quando a cena chegou ao fim, muitos se afastaram, mas alguns ficaram. Aqueles que perceberam que a verdadeira transformação começa dentro de nós. A mensagem ecoava em cada coração: a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos. O poder da empatia pode mudar vidas. E, às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de água fria para acordar. Para lembrar que a superação é, de fato, possível.